Olá! E aí, Bom tudo bom, amiga? dia! Tudo bem? Que delícia! Hoje estamos de verde. Hoje é dia de jogo, né, amiga? Pode ser branco? Tá bom, Pode, né? pode também. Tudo bem? Tudo bom. Bem, e você? Como Tudo estamos bem. aí em Floripa? Aqui chove. É mesmo? Não, aqui em São Paulo tá ótimo, tá? Calor, não tá sol, mas tá gostoso. Coisa bem boa. E aí, Pã, então hoje iniciamos o nosso projeto juntas aqui, o nosso trabalho em parceria. E o pessoal acho que também quer saber um pouquinho mais de como que a gente se conheceu, da onde que a gente se encontrou nesse mundo, uma paulista, uma gaúcha. Vamos explicar um pouquinho melhor isso? Vamos. Então, gente, a ideia, na verdade, desse momento nosso aqui, que a gente tá inaugurando hoje, né, Ti? É vir toda semana, toda segunda-feira aqui, conversar com vocês e trocar figurinha mesmo. Então, eu e a Dia, a gente vai ficar falando das vivências que a gente teve, a gente vai compartilhar coisas engraçadas, às vezes coisas tristes, histórias de sucesso, histórias de insucesso também, porque faz parte, né? E, e assim, eu sou da área de desenvolvimento humano, a Di também é. Então, mais do que nunca, a gente está super focada nas nossas vidas pessoais aí em evoluir. E a gente vem numa trajetória bem grande de autoconhecimento, de evolução pessoal. E o que a gente puder compartilhar com vocês, a gente vai estar compartilhando. Então, perguntem, participem, porque a ideia é justamente fazer algo bem descontraído, bem gostoso, para que a gente possa fazer a diferença no mundo de alguma forma, né? Deixar uma sementinha, nem que seja de um despertar aí de todo mundo. Exatamente, né? Quantas vezes no passado a gente podia dizer assim, como seria legal as pessoas assistirem a gente falando sobre alguns assuntos, né? E hoje a gente tem essa possibilidade que é a ferramenta de live aqui no Instagram. Então a ideia é justamente isso, que não seja só uma teoria, só embasamento, mas sim a gente trazer experiências, não obviamente expondo ninguém, né? Mas as vivências que a gente teve, como a gente chegou até aqui, como a gente vê algumas questões da nossa vida, né? A Pan formada na área da psicologia também, então podendo contribuir com um olhar bem voltado ao científico também. Mas o objetivo grande, maior de todos aqui é a gente poder trazer um pouco da nossa vibração, da nossa energia, da nossa forma de ver, de trabalhar, de fazer e principalmente a nossa forma autêntica de ser. Mas isso é assunto para outra live, né? Vou contar um pouquinho de como a gente se conheceu. E aí eu quero já te fazer algumas perguntinhas e quero entrar no assunto de hoje, que foi a questão das energias, né? Que a gente quer falar um pouquinho com o pessoal, que acredito que se entrou aqui é por alguma vibração que conectou também, né? Ai, que linda! Olha só, gente, a minha professora está aqui. Que demais! Olha só, É, deve estou dar um fazendo orgulho imenso. um curso maravilhoso de avaliação psicológica e ela arrasa, e eu tô amando as aulas, e ela veio me prestigiar. Ai, que Que bom te ver lindo! aqui, muito bom. Minha madrinha também é aí de Floripa. Olha, gente, que Olha, delícia. Muito que bom. demais! Todos Vamos lá, muito, Di, muito bem-vindos. Quem estiver vamos aqui, contar a nossa obrigada. história. Então, gente, olha só. Na verdade, a gente se conheceu há mais ou menos um ano, né? Porque a gente foi apresentadas, digamos assim. A gente não chegou a se conhecer de fato. A gente foi apresentadas e naquele momento, cada uma nas suas buscas, em recomeços, em retomadas, passando por alguns vales internos também, buscando algumas respostas. E naquela época, naquele tempo, a gente se conectou bem superficialmente, não foi nada assim, nossa, vamos fazer algo juntas, a gente nem conseguiu conversar muito. Mas eu sempre digo que às vezes Deus nos apresenta algumas pessoas para dizer assim, olha só, pega aqui, tá vendo essa pessoa? Tá,
Agora deixa aqui no cantinho, segue tua vida que já já tu vai entender. E assim foi, né? Depois de quase um ano, a gente foi se conectar de verdade. A gente já tinha passado por algumas questões, resolvido outras e em busca de algo muito similar. Então, eu falo sempre que Deus não une pessoas, ele une propósitos. Naquele momento, a gente estava em construção. Não era a hora, mas era pra gente saber, ó, fulana aqui existe no mundo, guarda ela numa caixinha que já já ela vai fazer sentido na tua caminhada. Que o propósito final é o mesmo, né? Então, nós duas, em formas distintas, cada uma num lugar do país, a gente trabalha com o único propósito, que é o desenvolvimento humano. São outras pessoas, né? A gente se desenvolve para contribuir, a gente cura para ajudar a curar, a gente trabalha na gente aquilo que a gente quer poder contribuir na vida de outras pessoas. E não pode se contar a nossa história sem falar da questão energética, né, Pan? Naquele primeiro momento, como que estava a nossa vibração, né? Onde que estavam as nossas energias? Eu lembro que a gente se conheceu literalmente dentro do mar, né? A gente se conheceu, foi apresentados dentro do mar por uma amiga em comum. E realmente foi muito legal a gente pensar, né? Que coloca essa pecinha no ladinho que já já vocês vão entender. E hoje a gente está aqui, né? Conectadas realmente, energeticamente, e olhar para tudo que foi esse último ano, quantas nossas vidas mudaram, quantas coisas se transformaram, principalmente internamente também, né, Pan? E é assim que a gente chegou até aqui. Mas é legal contar, porque assim, a gente se conheceu na praia, em Floripa, temos uma amiga em comum, e essa minha amiga também foi apresentada por uma outra amiga minha. Na verdade, eu conheci essa outra amiga, ela foi fazer um workshop que eu dei em Floripa, sobre empoderamento pessoal. E ela era minha aluna ali, e sem querer, no final, a gente acabou almoçando juntas, fomos pra praia juntas, e ela estava no rolê no meio e o negócio foi indo. A pandemia acabou nos aproximando mais, à distância mesmo, né? Porque ela estava com uns perrengues lá e precisando de ajuda, e eu acabei assessorando ela, ajudando ela nesse período. E a nossa ligação ficou muito forte. E desde então, toda vez que eu vou para Floripa, que é de 1 a 2 vezes por ano ou mais, eu sempre tenho que ver ela. E ela sempre me falava da tal da Diane, da Diane, da Diane. Eu falei, mas tá bom, amiga, tá bom, uma hora eu vou conhecer. E a gente foi pra praia um dia, e daí tava lá, tava o marido dela, tava uma outra galera. E a minha amiga, a nossa amiga em comum, falou assim: vai, você tem que conversar com ela, porque vocês têm várias coisas em comum. Vai, conversa ali com ela. E assim, eu olhava pra dia, a Di olhava pra mim, nem aí, né? Tipo, Falar a gente nem uma não deu bola pra outra. Passou-se, e a gente não conversou, tá, gente? Passou um ano. E eu fui de novo pra Floripa. E a gente resolveu ir pra praia de novo. E numa outra praia totalmente aleatória, a gente começou a conversar. No dia do eclipse não, né? No dia do portal energético que teve. Que foi agora dia 11 do 11, né? Foi 11 do 11. 11 do 11. E a gente começou a conversar. Aos pés de Iemanjá, literalmente uma estátua de Iemanjá e a gente debaixo no morro. E a gente começou a conversar e parecia que a gente já se conhecia há muito tempo. E ali as coisas começaram a... Eu via que a Di tinha coisas que eu não tinha e que eu preciso ainda desenvolver em mim. E a Di tinha coisas que ela não tinha e que eu tinha. E quando a gente viu, a gente pensava muito igual na forma de ver o mundo. Nas questões de energia, ela trabalha com energia e eu trabalho com energia, cada um do seu jeitinho. E foi quando a gente resolveu, então, que a gente ia fazer esse nosso momento crescer aí, né? Diferente, para que a gente pudesse aprender a crescer, não só juntas, eu e ela, mas ao mesmo tempo poder compartilhar isso com vocês também. Então, assim, a ideia não é fazer essas lives e passar um monte de conteúdo, né? Mas é fazer uma troca de experiências. Por isso é muito legal vocês poderem participar com a gente também. E mais do que nunca a gente resolveu iniciar por esse tema, porque foi exatamente isso que nos uniu. O portal energético do dia que a gente realmente pôde
trocar energia, trocar figurinha e ver que essa parceria precisava existir. E se conectar, né? E o legal é que eu acredito muito, né, no poder da energia. A energia como uma ação, né, Pan? E acho que a gente já entrando um pouco no que é energia, como que ela age, como que ela funciona. Eu, por muito tempo, fui um pouco cética nessa questão de energia e depois eu quero saber um pouquinho como foi para ti na tua vida também. Sempre acreditei muito mais naquilo que podia estar em livros. Se não fosse alguém ter feito estudos científicos e comprovado, para mim não fazia sentido, né? Até que eu comecei a perceber que mesmo que eu não acreditasse, aquilo estava sim agindo na minha vida e eu podia escolher entre continuar lutando contra ou usar ao meu favor. Mas eu entendo e eu quero saber da tua forma de ver também. Só para deixar um parênteses aqui, pessoal. A gente evitou falar muito sobre essa questão do que a gente vai trazer aqui, porque a ideia é justamente essa. Eu quero ver o que a Pan vê e a Pan quer também trazer perguntas para ver a forma que eu vejo. Então, é real, a gente não combinou o que cada um vai responder, o que vai ser falado, porque eu quero realmente saber a forma dela como psicóloga, trabalhando energia também. E ela talvez também tenha algumas dúvidas sobre a minha forma de trabalho, tanto em mentoria, um olhar sistêmico da constelação familiar e as energias. E quando eu olho para a energia hoje, eu acredito nesse campo vibracional, eu acredito que tudo vibra, eu acredito que tudo é energia, tudo é uma frequência vibracional. E isso é comprovado cientificamente, inclusive. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho esse olhar também do fazer a minha parte, sabe? Porque se eu acreditasse 100% apenas no funcionar das energias, seria simples. Eu me sentaria aqui e vibraria meus pensamentos, minhas emoções no alto, ou confiaria em Deus. E as coisas aconteceriam, eu acessaria minha conta, o Pix ia ter entrado, minha carreira ia estar deslanchada, a minha vida ia estar onde eu queria. E, na verdade, eu acredito que vai muito um coincidir. A minha parte mais o poder da vibração de energias, mas eu demorei muito tempo para entender isso. E eu quero saber como que foi na tua vida, Pan. Tipo, tu sempre acreditou nessa questão de energia? Já é algo que vem da tua família, que vem da tua vida? Ou como que isso foi? Como que tu foi entender e buscar mais sobre também? Então, na verdade, entender sobre energia foi nos últimos 15 anos, tá? Mas viver o processo da energia foi desde que eu nasci. Então, a minha família nunca teve religião, nunca teve nada. Só que desde que eu era pequenininha, eu tinha muita sensibilidade energética. Então, eu percebia coisas que estavam acontecendo ao meu redor pela sensação. E criança, gente, não entende. Então, chorava sem motivo, passava mal o corpo físico, né? Sem motivo, dor de barriga, dor de garganta o tempo todo, e várias coisinhas assim nesse sentido. Então, a minha mãe conta que até os 4 anos de idade eu chorei todas as noites desde que eu nasci. Todas. Que a primeira vez que eu fui dormir mesmo, assim, a noite inteira, meus pais acordaram de madrugada, um olhou pro outro e falou assim, se viu a Pana? Ela, não atendi. Eles correram para ver se eu tava respirando. Uhum. Então, assim, esse processo de energia, para mim, ele sempre foi muito presente na minha vida, porque eu sempre sofri muito com isso, né? Eu era uma esponjinha, eu ia pegando tudo de todo mundo, só que eu não sabia o que era, não sabia como lidar, também não tinha lucidez, maturidade emocional para poder lidar com aquilo. E várias coisas iam acontecendo, né? Então, eu sempre tive também um processo de mediunidade grande, só que eu também não sabia o que era, porque a minha família também não tinha religião. Então, às vezes eu via determinadas coisas além de sentir, e aquilo me assustava, né? Enfim, assim que começou a minha trajetória. Quando eu cheguei na faculdade, eu fui fazer psicologia, porque eu sempre soube, desde que eu tinha 13 anos, eu sabia que eu queria psicologia. E quando eu entrei, eu comecei a assistir as aulas, eu perguntava muito, 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 muito. Até que teve um dia que uma professora virou para mim e falou assim, me chamou no final da aula e falou assim, Pamela, essas perguntas que você está fazendo, você não vai encontrar no curso de psicologia, você tem que encontrar em outro lugar. E daí e era o primeiro semestre do curso. E eu fiquei assim, não? Como assim? Não? Que tristeza.
eu achei que eu ia me encontrar, né? E daí tinha um colega na minha sala que ele virou para mim e falou assim: eu sei aonde você encontra essas respostas. E ele começou a conversar comigo sobre algumas coisas e eu comecei a me identificar muito com aquilo. Eu falei, mas eu vivo isso, eu tenho isso. E ele começou a me levar para umas palestras gratuitas que existiam na cidade sobre o tema. Eu comecei a assistir, bababã. Resumindo, gente, é o meu ex-marido, eu casei com ele, fiquei 12 anos com ele. Olha só. E eu acabei fazendo formações nessa área, né? Então, ele me mostrou uma área específica que foi a conscienciologia, que é uma ciência que estuda a consciência como um todo, né? Então, a gente estuda medicina, psicologia, neurociências, a parte de educação também, de memória, de uma série de outras coisas, e a parte de multidimensionalidade, a parte de outras religiões, energia, né? E por aí vai. Então, eu acabei me especializando em muitas coisas, fiz muitas formações ali, mas eu nunca quis atuar, porque sempre foi uma coisa que me dava muito medo, porque eu lembrava das minhas experiências de criança, que não eram legais, né? Não eram agradáveis. E eu protelei ao máximo, ao máximo, ao máximo, ao máximo. Quando chegou na pandemia, o negócio começou a estourar, assim. A minha mediunidade ficou muito mais forte. Os meus clientes, que já eram meus clientes, começaram a chegar com uma demanda. Assim, era de tudo que era religião, gente. Eu tinha de testemunho de Jeová, eu tinha de evangélico, eu tinha de batista, eu tinha de espírito, eu tinha de tudo. Mas todos trazendo assustados, porque estavam vivenciando determinadas coisas de energia que não sabiam o que eram. E estavam extremamente assustados com aquilo. E aí foi quando eu comecei a falar mais sobre o tema. Eu comecei na pandemia, inclusive, a fazer lives sobre mediunidade, sobre energia, sobre ectoplasmia, que são um tipo de energia que tem. E fui falando de vários outros temas. E hoje eu assumi mesmo, dentro da minha área de atuação, não mais a psicologia tradicional, mas a psicoenergy, né? Então eu tenho um método específico que se chama PEP, Programa de Evolução Pessoal, e dentro dele trabalho o processo de energia e espiritualidade também. Então foi assim, amiga, que eu acabei caindo nesse mundo. Eu digo que na verdade não é eu que caí no mundo, né? Esse mundo já veio comigo e eu só me dei conta anos depois. Fato. É muito natural a gente tentar essa fuga, né? Eu até dei risada quando tu falou, a gente já falou sobre isso também, né? O quanto eu já tentei inúmeras vezes fugir, buscar, vou trabalhar com números, vou trabalhar administrativo. Não quero saber de pessoas, eu não. E aí a vida gira e eu caio de novo nessa mesma área. E hoje eu já me comprometi que mesmo sentindo medo, eu não vou mais fugir, né? Que esse é o caminho. Que às vezes é muito esse medo, sabe? De, ao mesmo passo que eu tenho uma força, uma vibração que eu posso ajudar outras pessoas mentalmente e energeticamente, ao mesmo tempo eu também preciso dessa ajuda. E então, quando eu me conecto com muito campo de vibração que está buscando ajuda, a gente também, nesse mesmo passo, precisa dessa ajuda para conseguir equilibrar. Então, esse que é o grande medo, às vezes, né? De a gente acabar absorvendo mais do que filtrando. Não sei se isso é algo que tu entende também, que às vezes, lá no começo da tua carreira, olhando esse medo que tu sentiu, é de como que eu vou fazer a minha proteção, como que eu vou trabalhar em mim aquilo que eu tô ajudando as outras pessoas, né? Então, quando a gente fala de energia, é delicado porque a gente não pode ver, né? Se eu for olhar, por exemplo... Depende. Mas geralmente, se falar no geral, a energia tu vai conseguir ver o resultado, né? Geralmente, tu vai analisar através de um resultado. E mediunidade, que daí já é outro ponto dentro também, né? De quem tem a mediunidade consegue ter uma sensibilidade maior também. Mas posso fazer um parênteses, amiga? Eu acho assim, ó, que mediunidade, as pessoas acham que é muito da linha do espiritismo, não sei o quê. Mas assim, eu não vejo dessa forma, porque, sabe, por exemplo, precisamos evoluir como consciência, tá? Então a gente tem um checklist de várias coisas
que nós, consciências, precisamos evoluir. Então, desenvolver habilidade tal, desenvolver não sei o quê, blá, 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 uma lista. E dentro dessa lista, tem o processo da mediunidade. Porque a mediunidade nada mais é do que você conhecer, ativar e gerenciar uma parte de quem você é. Porque essa sensibilidade o corpo tem, a nossa mente tem, as nossas emoções têm. A única diferença é que tem pessoas que dão vazão para essa sensibilidade acontecer. Outras pessoas, por medo e de forma inconsciente, bloqueiam. Mas mediunidade, todo mundo tem. Só que algumas pessoas têm mais desenvolvidas do que outras. Então, ao meu ver, no final, conforme a gente vai evoluindo como consciência integral e sistêmica, todo mundo vai ter que desenvolver a mediunidade. Não vai ter negociação. E a pandemia foi um grande despertar para muitas pessoas, né? O simples fato do silenciar e olhar para dentro, frear a vida. O mundo foi freado. Quando o mundo foi freado, até paralisado de certa forma, né? Quantas pessoas despertaram? Acho que 2019, na verdade, já veio fazendo um trabalho bem pesado. 2019 foi um ano de grande expansão e de consciência, de tomada de consciência do ser como um ser, né? Não só como um existir. Então, por isso que a gente gosta do nome conhecer, né? Quanto mais eu me conheço, mais eu consigo ser. Então, olhar para o despertar que desde 2019 vem acontecendo no coletivo, é impossível a gente não ser afetados, mesmo que não acreditando, né? Por que pessoas que do nada, eu amo o termo do nada, né? Porque eu acredito que tudo é do nada quando a gente age, né? Pessoas que do nada começaram a se questionar, começaram a, opa, peraí, mas acho que realmente não tá fazendo sentido mais o que eu pensava, como eu pensava, não tá mais fazendo sentido não acreditar em algumas coisas também. E essa questão da mediunidade, eu também não acredito que ela seja papel espírita. Eu acredito que ela seja um papel sensitivo, conectado com a tua essência. Algumas pessoas de forma visual, auditiva, olfativa, que também tem pessoas, né? Eu tenho uma certa mediunidade pelo olfato, e sensitiva. E essa questão da sensitiva nada mais é do que a tua conexão com o teu próprio ser, e todo mundo tem. Adorei esse teu parênteses. Todo mundo tem. Mas Mas assim, oi? Se a gente for entrar em mediunidade, eu acho que daí é outro mundo, né? É outra Mas para live. quem se interessar pelo tema, eu tenho uma live que eu acho que está postada no meu Instagram, o nome é Mediunidade. Então, qualquer coisa, se alguém quiser aprofundar, dá uma olhadinha lá, e também a gente está aberta aí para poder conversar. Mas, amiga, puxando o gancho de mediunidade para energia pessoal, né? Esse processo da energia, nós somos feitos de energia, tá aí a física quântica para comprovar uma série de coisas, né? Só que essa energia, ela nos influencia o tempo inteiro, né? E ela que é a conexão com o nosso processo de intuição. A energia, as emoções, é o que nos diferencia de um robô, por exemplo. O robô, ele tem todo o campo intelectual, todo o campo mental, todo o campo lógico, mas ele não tem emoções e ele não tem intuição e nem energia. Então, é o nosso maior poder, né? Isso que faz a gente ser ser humano. E sabe o que é o mais louco disso? É que emoções e energia é o que as pessoas mais vêm fugindo hoje em dia. Exato. É porque eu mente. Eu acredito muito que tem a ver também com luz e sombra, né, Pan? Quando a gente fala de energia e começa a olhar para isso, a gente entende que também tem seu lado sombra, que tudo também tem seu lado um pouco mais escuro e assustador, né? Então, olhar as nossas emoções, olhar para os nossos pensamentos que formam a nossa energia, eu entendo sim que é um pouco assustador, porque a gente passa a ver algumas sombras também. E às vezes não sabe como lidar. Aí que vem o papel do buscar pessoas, buscar formas de ter essa ajuda, né? De ter alguém que, pô, eu já passei por isso, vem comigo que eu vou te ajudar. A gente poder entregar esse servir também. E quando a gente fala de energia, Pam, eu quero saber um pouquinho mais de como que é para ti hoje. Porque assim, vamos lá. Energia, ela é um pensamento, uma emoção.
E é impossível, nenhum ser humano na face da Terra vai acordar e dormir todos os dias com os pensamentos maravilhosos, lindos, encantadores e com as emoções em melhores possíveis, sempre feliz, saltitando e alegre, né? Isso não existe, gente. Nunca acreditem nisso. Não existe. Fato, não existe, tá? Nem quando você está em terapia, isso não existe, Não, ok? não. É pico e vale, é altos e baixos. Qual que é o objetivo? É conhecer-se cada vez mais para que os vales sejam rápidos e os picos sejam estendidos. Para que a gente não caia, às vezes, tão profundamente num vale, que seja só uma lombinha, mas que a gente possa saber lidar com as situações. Esse é o objetivo do autoconhecimento. É saber das tuas luzes, saber das tuas sombras e como lidar com elas. Então, Pan, hoje, na tua vida, a gente sabendo que a Pan também às vezes acorda triste, acorda desanimada, passa por situações de desafio, tem que pensar duas vezes no uso do réu primário. A gente sabe que todo mundo passa por situações assim. Como que tu faz hoje para equilibrar, para realmente organizar, para realmente trazer para tua vida uma vibração mais alta e buscar resgatar as suas energias mais elevadas? Olha, assim, quem me acompanha há mais tempo sabe que eu passei por um momento da minha vida que eu não sei como é que eu não morri. Assim, eu tava tomando, eu cheguei a tomar 12 medicamentos ao dia de doenças diferentes, né? Então eu tive muitas doenças autoimunes, que é justamente aquela doença que você ataca você mesmo, é o teu corpo te atacando. E então nesse momento, eu lembro de ter sido internada, né? Porque eu fui internada, inclusive, por uma cliente. Eu estava trabalhando e eu não me dava o luxo nem de parar quando eu me sentia mal. E eu comecei a passar mal durante o atendimento com ela. A gente estava na rua e ela me levou para o hospital. E eu lá sozinha no hospital, eu lembro, porque meu ex-marido na época estava em Curitiba, né? Ele tinha ido ver a família, então a gente ele não estava ali comigo presente. E eu não tinha amigos, porque eu só trabalhava. Então, tipo, eu tava realmente sozinha no hospital. E ali eu me dei conta e eu perguntei pra mim mesma. Eu falei, não é... E eu só tinha 25 anos. Eu falei assim, não é possível que isso é uma vida de adulto. Não é possível que isso vai ser pro resto da minha vida assim. Eu falei, eu tô sentindo que eu não tô vivendo. Eu tô sobrevivendo. Não tá certo isso. A minha vida era cuidar das empresas, cuidar dos funcionários, e era assim o tempo inteiro, desde os meus 19 anos. Então eu estava assim. Sabe quando parece que as coisas não faziam mais sentido para mim naquele momento? E ali me veio uma pergunta na cabeça, assim, ó, o que te faz feliz? Eu juro, eu não sabia responder isso. Eu estava tantos anos me enquadrando, me encaixando nas demandas que a vida me trazia. Demandas de casamento, demanda das empresas, demandas de família. E que eu nunca tinha parado para pensar o que realmente me faria feliz. E naquele momento, eu falei assim, bom, eu já era psicóloga, né? Já sabia. Eu falei assim, bom, eu sei que eu não posso, eu sei que eu sou responsável pela minha própria felicidade, né? Então, como que eu posso me fazer para fazer feliz? E aquilo ficou martelando na minha cabeça, porque eu não fazia ideia. Daí passaram-se uns 9 meses, mais ou menos, né? Tipo, quase um renascimento, né? Nasci de novo. E aconteceu muitas coisas na minha vida, né? E dentro disso eu fechei boa parte das minhas empresas, que eu não aguentava mais. Me separei, né? E ali eu comecei a entrar em contato comigo de novo. Então, hoje, para responder essa tua pergunta, eu digo que a gente consegue manter a nossa energia numa vibração mais alta quando a gente faz coisas que nos fazem felizes. Não é assim, o que que pode me fazer feliz? Não é isso. Ah, ir no cinema com, sei lá, meu filho. Eu nem tenho filho, né? Mas vamos supor que eu tivesse. Tá bom, só que daí você vai depender de uma outra pessoa, que é o teu filho.
Mas o que que só você pode fazer por você para se fazer feliz? E eu comecei a descobrir que eram coisas bobinhas, assim, que era eu tinha uma rede, que daí eu estava morando sozinha, daí eu deitava na sacada da minha rede, ficava olhando as estrelas. É, comecei a fazer passeios de cachoeiras, que na época eu morava em Foz do Iguaçu e tinha muitas cachoeiras. Comecei a me conectar mais com a natureza, eu comecei a ser mais eu, só que eu não sabia o que que era ser eu, porque até então eu não estava sendo. Então eu tive que começar a experienciar coisas novas, me colocar em situações diferentes que até então eu não sabia se eu ia gostar ou não, para eu descobrir se eu gostava. E então eu acho que é exatamente isso. Quando eu vejo que a minha energia está caindo, vem essa pergunta de novo na minha cabeça. Espera, para tudo. Pã, o que que você está fazendo para se fazer feliz? E daí eu começo a ver que, às vezes, no meu dia a dia, eu não estou fazendo as coisas que me deixam realmente feliz e realizada. E daí eu volto a fazer aquilo lá de novo. E eu acabei criando meu manual de mim mesma, que eu digo. Eu tenho um caderno, ele tá até aqui do meu lado. Eu tenho um caderno que cada página é assim, como me conectar comigo mesmo. Daí depois, é, como como ficar mais paciente e tranquila. E daí eu vou anotando tudo que eu fui descobrindo sobre mim mesma, eu fui anotando. Então hoje, quando às vezes eu vejo que eu caí numa cilada, minha energia tá ruim, tá baixa, eu pego o meu manual de mim mesma, vou Perfeito. lá, consulto. Sabe que eu Esse é o tive meu jeitinho, um tá? É o insight, meu jeitinho. assim, bem intenso aqui agora com essa questão do manual de mim mesma, né? Porque a gente já sabe que a palavra autoconhecimento está extremamente banalizada. Tudo, eu busco por autoconhecimento, tá? Mas o que que você faz? Eu leio. Ok, é uma ferramenta, é uma forma, sim, ajuda. Mas autoconhecimento é muito além. É justamente isso, é poder dizer, olha, essa aqui é a minha luz, essa é a minha sombra, eu funciono assim, assim eu não funciono, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Nesse momento da minha vida, isso aqui me prejudica, isso aqui me favorece, isso aqui é meu desafio, isso aqui eu tenho facilidade. É saber, é ter um manual de como eu sou, perfeito. E sabe o que eu pensei aqui, Pan? Eu acho que às vezes É. as pessoas têm mais interesse em desbravar o manual de um celular, de uma TV, desbravar o manual de como funcionam as coisas do que de si próprias. Que é Aham. muito mais interessante buscar saber como que funciona um aparelho eletrônico do que como eu funciono, talvez. Então, olhar o quê? Será que eu estou sendo curiosa o suficiente sobre mim mesma? Será que eu estou realmente buscando saber mais as minhas sombras, as minhas habilidades? Ou eu quero saber que funcionalidade nova tem esse aplicativo? O que está sendo mais importante para mim nesse momento? Uhum. Porque eu vejo isso assim, pessoas que querem sim buscar mais sobre si, mas acho que ainda não tem se colocado como uma prioridade de entender que realmente eu preciso encontrar o meu manual de funcionamento. Eu não sei nem o que eu tô sentindo, quem dirá como mudar esse sentimento. Então, e ter um manual, Di, eu estou triste, eu preciso fazer isso aqui, tá no meu manual. amiga, você é sensacional. Porque olha só, a Tati, ela falou assim: nossa, preciso muito dessa clareza no meu manual. A Tati, ela faz aniversário no mesmo dia que eu. E ela tem muitos traços parecidos comigo, que alguns eu já superei, né? E outros a gente ainda tá na luta aí. Mas ela é super virginiana, né, gente? Super perfeccionista, tem que ter as coisinhas bem certinhas, se cobra muito, se exige muito. E foi muito legal você falar isso, exatamente no momento que ela botou o comentário. Porque assim, quando a gente começa a se cobrar demais, a se exigir demais, a gente botou tipo uma. Isso aqui é o ideal, eu tenho que ser isso aqui. Só que esse ideal você busca porque o teu foco está no externo, você está olhando tudo que está em volta e diz assim, não, eu preciso ser então isso aqui. E você fica constantemente tentando buscar um ideal baseado nos teus olhares externos. Mas em nenhum momento você olha para dentro e pergunta: peraí, qual que é o meu ideal que vai me fazer feliz? Tu sabe que agora eu lembrei de uma. Olha só, nada a ver, mas vai fazer sentido.
quando o nosso micro-ondas estragou há poucos dias. E aí a gente começou a pesquisar por um novo, queria algo de mais tecnologia, diferente, né? Aí a gente foi assistir vídeos e buscar entender um pouco mais. E num desses vídeos, o cara fez lá o review, né? Mostrou como funcionava o aparelho, enfim, o manual do micro-ondas. E ele disse assim, só que assim, esse micro-ondas ele não vem mais o prato giratório, ele tem outra tecnologia. E a marca colocou o manual com as instruções para a instalação do prato giratório. Ou seja, o manual não era para aquele aparelho. O manual era para o micro que tem prato giratório. Ou seja, aquela informação é totalmente inútil, inválida e não vai ser usada para nada. Então, quando a gente fala, né, de manual, o meu manual, eu não tenho como pegar o manual de outra pessoa. Eu não posso pegar o manual de outra, de alguém que está talvez 15 capítulos na minha frente, ou sei lá, começando algo que eu já tenho domínio, porque isso é a comparação, né? E é natural. Desde criança a gente foi induzido a se comparar. Olha, fulaninha já caminha, ciclaninho já fala, ali já sei lá, dá mortal para trás enquanto tu ainda nem tá engatinhando, né? Porque é assim desde toda a nossa infância. A altura, peso, já é claro que existe toda a necessidade médica de fazer um acompanhamento do desenvolvimento da criança, tamanho, peso, mentalidade. Mas isso também é cruel por outra parte, porque existe uma linha que eu preciso crescer, que eu preciso pesar, que eu preciso fazer, que eu preciso falar, que eu preciso andar. E aí eu vou crescendo, eu vou para a escola, meu coleguinha já escreve, já lê, e eu ainda não, aí a fulaninha já faz isso, e assim a gente vai indo e vai comparando tudo o tempo todo. Mas o meu manual, tá tudo bem que lá no passado foi assim, mas agora eu sou responsável pela minha vida. Ninguém vai vir escrever o meu manual, porque é impossível eu escrever o manual de outra pessoa. Eu não consigo, porque o manual, pelo que eu entendo que você trouxe, assim, ele é muito mais o sentir e perceber do que o ver. É se conhecer. Então, eu não posso pegar o manual de outra pessoa. É cruel. Eu posso não ter o prato giratório. Muito boa comparação, amiga. Bem isso, exatamente isso. Eu acho que assim, ó, tá meio generalizado cursos, coaches, treinamentos, de como se conhecer, de como segue esse manual aqui que vai dar bom, que você vai conseguir desenvolver essa habilidade, que você vai conseguir. Mas assim, daí a pessoa fica comprando um monte de curso, um monte de livro, um monte de. E daí ela muitas vezes aplica, mas não dá resultado. Ou não consegue aplicar porque às vezes ela não tem nem motivação suficiente para colocar em prática. Porque o que tá pegando é o interno. É o interno. E quando a gente fica buscando muito do lado de fora, que foi o que eu fiz, boa parte da minha vida foi quando eu adoeci e fui internada. Mas quando a gente fica buscando com foco muito no externo, a gente perde a referência essencial, que é a nossa energia. Que é aquilo que faz sentido para mim. Gente, energia é pensamento mais emoção igual energia. Se você não está prestando atenção nos seus pensamentos, nas suas emoções, e não está cuidando dessas duas coisas, qual é a energia que você acha que você vai liberar para o planeta? E outra, né? Lei da atração. Semelhante atrai semelhante. Então, você vai atrair quando você está vibrando na mesma vibração do outro. Se você tá com os pensamentos e as suas emoções ruinzinho, é isso que você vai atrair para você. A famosa lei de Murphy é exatamente isso. Por que quando uma coisa dá errada, parece que tudo vai dando errado? Porque você atrai aquilo, você começa a vibrar numa frequência mais baixa e começa a atrair tudo que tem a mesma frequência. Eu tenho um olhar na lei da atração que eu acredito que sim, que a gente atrai conforme a nossa vibração,
Mas ao mesmo tempo eu também eu penso que na nossa vida, como a gente tem muita oscilação de vibração também, oscilação de pensamentos e sentimentos, a gente acaba atraindo para a nossa vida diversos tipos de pessoas e situações. Mas a pergunta que eu gosto de fazer é quando você olhar para essas pessoas e situações e questionar, poxa, mas por que eu atraí para minha vida uma pessoa de tão má índole? Ou por que eu estou num relacionamento tão ruim com uma pessoa que é ruim comigo? Por que as minhas amizades são tão de baixo escalão, digamos assim, não me elevam, enfim. Tudo aquilo que tu olhar para a tua vida e pensar em como tu atraiu, eu acredito muito mais em não pensar em como tu atraiu, mas o porquê tu reteve. Porque a gente atrai para nossa vida talvez muitas situações boas e ruins o tempo todo. A gente se coloca em ambientes que tenha pessoas de todo tipo de vibração e tudo mais. Mas por que eu fiz ficar? Por que eu conectei e deixei ficar na minha vida? Eu escolho essa conexão, consciente ou inconscientemente. Geralmente, inconscientemente. Quanto menos eu me conheço, mais decisões o meu inconsciente toma para me conduzir para buscar consciência, né? Mas por que eu escolhi me conectar? Por que eu escolhi manter essa pessoa na minha vida? E a partir do momento que a pessoa se faz essa pergunta, eu acho que ela já percebeu que já não está mais tão conectada assim. Porque senão seria fluido, seria algo leve. Acredito que quando a gente começa a se questionar sobre essas questões, é porque já mudou alguma pecinha de novo. E aí eu quero que tu me diga se faz sentido ou não. Faz total sentido. E eu acho que é isso que é legal da nossa parceria, porque assim, você vai justamente de por que que hoje eu tô assim, né? Com o que eu me conectei? Por que que eu não tô conseguindo me desconectar? E eu já entro naquela outra parte, você falando, né? E eu pensando assim, eu falei, tá, beleza, se conectou, dane-se, não importa por quê. Agora vamos ver o que a gente vai fazer com isso, daqui pra frente. Eu já tô. E esse é o meu método, na real, né? Então, tipo, é a parte prática, assim. É, muitas vezes é importante a gente saber o porquê. E eu acho que para muitas pessoas, dependendo do perfil dessa pessoa, quando ela é mais controladora e ela quer entender tudo, compreender tudo, realmente ela precisa ir atrás das raízes, né? Mas tem coisas que só o fato, às vezes, de você tomar consciência de que você tá daquele jeito e falar, ok, não quero mais isso para mim, como que eu faço para mudar? Pronto, já é o suficiente também para você se conectar com outra coisa. Com Né? certeza. E quando você falou Pã, da questão de, eu compro cursos, aí eu faço coaching, faço mentoria, eu tenho formação em coaching, atendo como mentora, e o que eu falo geralmente não, sempre eu falo no primeiro momento que a gente começa um processo de mentoria. Não existe um único processo. A vida é feita de processos. Sabe? Porque às vezes eu acho que principalmente quando é pessoa por indicação, que não veio com conexão, veio para ver o que acontece. Eu quero algo e me falaram aí que tu tem algo, eu quero ver o que tu faz. Eu já sinto essa energia de a pessoa tá observando, esperando que eu jogue um pó de pirim-pim-pim em cima da vida dela e em uma hora de conversa ela sai outro ser humano. E aí eu já fico, nossa, não, calma, tem processo pela frente ainda, a vida vai ter que te ensinar algumas outras coisas, ainda não tá nem pronto para receber uma mentoria, já não fechei várias vezes com pessoas porque não, a pessoa veio porque a outra foi ajudada, para outra fez sentido, mas só fez sentido e foi ajudada porque a outra pessoa fez, ela se conectou de verdade com ela, não só comigo. Então não tem porquê, às vezes, a gente querer auxiliar quem vem com aquela, eu vou pagar para ver o que tu faz. Quero ver aí o que tu faz. Aquela, né? Vamos ver aí. Aí se tu não fala algo mágico para a pessoa, não dá uma magia na vida dela, já não faz sentido nenhum. Então, quando a gente fala de, comprei algo para o meu autoconhecimento, tô fazendo um curso, tô fazendo uma imersão, tô fazendo... Ótimo! Tudo isso agrega, mas jamais, e eu errei muito nisso na minha vida, né? De acreditar que aquele único momento vai me transformar em quem eu quero ser daqui a 50, 60 anos. Não vai, não vai. Eu já comprei curso e disse, não, agora eu vou investir porque eu sei que aí vão estar todas as respostas e agora eu vou conseguir. Saía do curso mais perdida do que eu tinha entrado.
Agora eu vou fazer uma imersão. Imersão sempre é bom. Imersão, imersão, amo imersão. Inclusive, para constar, eu sou bem viciada em imersão. Vai lá, faz a imersão na expectativa de sair outra pessoa. Sim, sai outra pessoa, mais perdida, às vezes mais confusa. Porque esse é o objetivo, é fazer perguntas, é a gente buscar as respostas, não é dar as respostas. Ninguém tem como dar resposta para a vida de outra pessoa. Então, quando a gente olha para o processo de conhecer-se para ser, é só eu que posso me responder. É só eu que posso buscar essas chaves, essas respostas. E graças a Deus, isso é eterno. Isso é para sempre. E o susto inicial é grande, né? Porque, poxa, eu achei que se eu comprasse mais 2, 3 cursos, eu já ia ser um ser evoluído, né? Ia ser um Buda, quase. E a gente descobre que a vida adulta é isso. É um processo, mais um processo, mais um processo. E processo após processo. Quem se permite, quem se abre, quem se deixa expandir daquilo, vai melhorando. Degrau por degrau, passinho por passinho. Mas isso é cíclico e eterno. Não existe um único processo. São conjuntos de processos. Você sabe, amiga, que assim, um dos perfis de pessoas que mais aparece para eu trabalhar são exatamente essas pessoas que, assim, elas são empenhadas, elas são buscadoras, elas querem resolver os problemas delas, elas estão angustiadas. Então, elas compram curso, elas fazem coaching, elas fazem treinamentos, livros e aquela coisa toda. Só que quando elas chegam para mim, elas estão com obesidade cerebral. O que isso significa? Significa que elas absorveram tanto conhecimento de tantos lugares diferentes, que até aí tá tudo bem absorver conhecimento, uma coisa boa, desde que você faça algo com esse conhecimento. Desde que você aplique ele. Se você absorve, e olha, presta atenção quanto a gente absorve, porque pega as redes sociais aí, você acabou de ver um vídeo, você já leu um artigo, você já viu uma publicação, você já teve insight, ou seja, você está o tempo todo absorvendo. Só que se você não aplica tudo o que você já sabe, sua mente fica gordinha. E aí gera estresse mental. E o estresse mental é uma das coisas que mais está fazendo as pessoas adoecerem hoje em dia. Inclusive, não estou falando só de doenças psicológicas, como ansiedade, depressão, síndrome do pânico, nada disso. Doenças físicas. Físicas. Câncer, doenças hard mesmo, sabe? Problemas grandes, às vezes, no sistema inteiro, motor, paralisias, tudo por causa de estresse. Tudo por causa de não conseguir olhar para dentro, de ficar buscando lá de fora, mas não conseguir fazer esse movimento de a saída é para dentro, sabe como? Rainha da analogia, aqui já fiz mais uma. Vai lá, manda Olha bola. só, quando você falou de buscar e gerar uma obesidade mental, né? Eu busco conhecimento que é uma energia, né? Eu tô buscando um conhecimento. Que assim como um alimento para o meu corpo, o alimento para o nosso corpo é a nossa energia, certo? Só que se eu fizer o quê? Somente me alimentar e não queimar essa energia gerada, que é a atividade física, eu vou ter uma retenção de energia, né? Calorias, que vão gerar uma obesidade física. A mesma coisa é no processo mental. Se eu apenas busco os conhecimentos, as teorias, eu vou acumulando essa energia, eu vou acumulando essas calorias mentais, aí ó, já tô criando até termos, e eu vou passar pelo mesmo processo também de sobrepeso mesmo mental, que é esse sentimento de cansaço, de fadiga, até de, claro, questões emocionais de depressão, ansiedade, angústias, síndrome de pânico, porque eu tenho tanto peso mental que eu realmente não sei o que fazer. E qual que é o caminho? É queimar essa energia? Como? Botando em prática aquele conhecimento. É colocar em ação aquilo que eu absorvi. Por que eu estou lendo esse livro? Por que eu estou fazendo esse curso? Por que eu estou fazendo essa imersão? Por que eu estou fazendo esse processo? O que eu quero com isso? Como que eu vou usar isso na minha vida? Passei por esse processo, de obesidade mental hard, tá? De buscar para me sentir pronta.
Porque se eu não tenho conhecimento e uma imensidão de certificados, eu não estarei pronta. E aí que vem a grande piada da vida, né? Ninguém fica pronto com um certificado. A gente só se prepara cada vez mais, se prepara melhor, fazendo, colocando aquele certificado, aquela teoria em prática. E isso é algo consciente, mas às vezes o inconsciente ainda está lá, fazendo perguntinhas de autossabotagem, né? Então, olhar o quê? Eu estou passando por um processo de obesidade mental, eu me sinto exausta, eu me sinto cansada, eu me sinto perdida. Como que eu posso fazer com o que eu já aprendi? O que que eu vou usar? O que que de repente eu tenho que tirar, descartar? Não vai fazer mais sentido na minha vida? E aí sim entra mais uma vez, né, Pan? E eu acho que a rainha do colocar no papel, né? Porque para mim esse é um desafio. Eu gravo áudio para mim mesma, né? Mas a Pan vai lá e escreve livros de teorias gente, ela tem um manual dela mesma, tá? Então a gente não precisa nem... Mas olhar o quê? Esse manual é uma forma de organização mental também. Mas, Gi, você sabe que o nosso cérebro, agora falando biologicamente, tá? O nosso cérebro, ele não evoluiu fisicamente, em termos de funcionamento, na mesma velocidade do que as tecnologias. Então, quando a gente digita algo, ele não entende que você está esvaziando a mente. Ou seja, tipo assim, a nossa mente, ela foi feita para ficar nos lembrando das coisas. Ela foi feita para armazenar informação, nos lembrar das coisas para que a gente possa usar a nosso favor. Então, ela tá ali para isso mesmo. Só que, para você conseguir esvaziar um pouco a mente, você tem que escrever. Se você digita, ela não consegue entender que, opa, beleza, não preciso mais lembrar fulano. Agora, a gente ainda, né, na nossa área, a gente ainda não consegue explicar cientificamente o porquê que o digitar não faz o mesmo efeito na organização mental do que o escrever. Olha só. Mas a gente vê na prática que realmente o efeito é totalmente, nossa, é muito diferente mesmo. Então, assim, eu até ontem estava assistindo um documentário ali no Netflix de um psicólogo, né, também. E ele estava falando exatamente isso. Ele falou assim, olha, a forma mais rápida de você conseguir olhar para dentro e descobrir coisas do seu inconsciente é você escrevendo sobre si mesmo. Comece escrevendo coisas que aconteceram no teu dia. E começa a analisar essas coisas que aconteceram no teu dia e vai escrevendo as tuas análises. Você vai ver que tudo que você for escrevendo, aquilo que você escreveu já puxou uma outra informação, que daí já puxa uma outra, que daí já puxa uma outra. E quando você vê, você está conseguindo acessar um monte de conteúdos do teu inconsciente e ir liberando isso para fora. Ou seja, você vai esvaziando o copinho. Você vai abrindo espaço mental, você vai organizando a casa. E o falar se enquadra nisso também, Pã? Por que eu te pergunto isso? Que eu entendo muito que a gente aprende ensinando, certo? Que 95%, a gente aprende 95% daquela teoria quando a gente ensina ela, né? Uma vez que, às vezes, escrever ou reler tem um percentual menor. E eu comecei a tentar entender um pouquinho mais isso. Tipo, tá, eu tenho que, de repente, expressar mais aquilo que eu tenho de conhecimento, porque eu percebo que quando eu coloco em prática em forma do quê? Ajudar outras pessoas, em atendimentos, em conteúdo gravado, quando eu expresso esse conhecimento, eu consigo sentir que ele está sendo utilizado, sabe? E eu tenho também, eu escrevo, tá, gente? Não é que tanto que estou aqui, tá? Eu coloco ideias no papel, eu tenho o meu ritual lá de ferramentas que eu uso também, de identidade, capacidade, merecimento, enfim, que são manuais, justamente por tudo. Eu não sabia que era por esse processo mental, todo ele de não acompanhar, mas sim por questão de conexão energia mesmo, não ter um meio tecnológico interferindo, sabe? Mas olhar para a obesidade mental, o expressar verbalmente também se enquadra ou não? Sim, no entanto que a terapia, né, a parte de fazer atendimento terapêutico, ela se dá pelo falar. O falar, ele ajuda a pessoa a começar a ver o que tem lá dentro.
tá? E daí começa a querer dar uma organizada, assim. Mas o organizar mesmo a mente, criar pastinhas mentais, colocar cada informação na sua pastinha, conseguir resgatar essas informações quando eu preciso, de forma organizada. Tudo isso, ele é um conjunto de coisas. Ele é o falar, ele é o escrever, ele é o refletir, ele é o agir, né? Então, quando eles dizem assim, se a gente for olhar a pirâmide do aprendizado, a pessoa mais, quando ela mais aprende é quando ela ensina. Por quê? Porque para ela ensinar, ela precisa primeiro absorver o conhecimento, depois organizar ele lá dentro e depois conseguir verbalizar ele de uma forma mais didática. Muitas vezes, e aí entra o nosso processo de energia, de intuição e de conexão. Muitas vezes, quando você está verbalizando, você começa a ter outras associações de ideias, você começa a ter outros insights, né? Quando você já está ensinando, né? Quando você já está ensinando alguém, você começa a ter outros insights. Por que que isso acontece? Porque no momento em que você está falando tudo aquilo que você compreendeu, tudo aquilo que você estudou, você está ativando toda aquela rede de memória que você já criou lá dentro. E essa rede de memória, ela começa a se fortalecer. Quando ela se fortalece, ela começa a buscar outros conhecimentos para dar força para ela. E esses outros conhecimentos normalmente vêm do inconsciente. E como é que a gente percebe isso? Pela energia. Então, uma coisa tem ligação com a outra. O tempo todo, a gente está conectado. Tem pessoas que têm mais sensibilidade e às vezes elas se conectam primeiro com uma energia. Ai, nossa, eu tô sentindo uma coisa diferente. Nossa, me veio um insight. Então, primeiro ela se conectou com a energia. Ou tem pessoas que é o contrário, elas são mais racionais, elas se conectam primeiro com a ideia. E daí depois, quando vem aquela associação de ideia dela, ela sente a energia no corpo dela repercutindo. Gente, quanta coisa. Olha, até eu anotei um monte de coisa aqui já. Eu gosto de fazer as anotações, mas é justamente porque eu não tenho um poder de memorização muito alto. Então, eu já sei que esse é um ponto meu. Então, quando eu tenho algo que eu quero lembrar, eu preciso colocar no papel, eu gravo áudio para mim mesmo no WhatsApp, ou enfim, faço alguma coisa para mim gravar. E, gente, já compartilhamos aí bastante. Trouxemos aí, a Pan conseguiu agregar muitas ideias já de como começar o processo de organização de energias, né? O que é a energia, como que ela atua também na nossa vida. A gente tem muito mais também que a gente vai estar trazendo nos próximos dias, nas próximas semanas. E não sei você... Eu preciso de você para fazer todas essas analogias, porque, olha, foi fantástico, assim, deu uma... Eu sou meio rainha de analogia, tá? Eu gosto de analogia porque, pra mim, várias vezes essas analogias me fizeram entender uma teoria, sabe? Então, eu hoje tenho uma facilidade bem grande de fazer analogias com situações bem práticas do dia a dia mesmo. Até com micro-ondas. Adorei. Obrigada, amiga. Acho que contribuiu bastante mesmo. E olha só, Pan, eu vou deixar uma pergunta aqui que você usou para as pessoas se responderem, para que saiam daqui incomodadas. Eu brinco que o meu trabalho, quando a pessoa sente o inconsciente dela incomodado por mim, eu me sinto realizada, certo? Então eu poderia colocar lá meu trabalho. Incomodo o inconsciente das pessoas, certo? Cutuco, incomodo. Com muito amor, tijolinho de veludo já é meu apelido também, né? Dá tijolada, mas é leve, é com amor. E, Pan, a pergunta que eu quero deixar para quem nos acompanhou aqui, depois se tu quiser também trazer alguma finalização, é: o que te faz feliz? E posso acrescentar? Feliz? Por favor. Como você pode se fazer feliz? Eu acho que se a gente passar até segunda refletindo sobre isso, que a gente vai trazer mais algumas perguntas, já vai conseguir também trazer algumas respostas, né? O que te faz feliz? Sabe? E saindo do campo dos pensamentos. Veio uma ideia para responder essas perguntas? Anote. Você vai ver que logo você vai estar criando o teu manual de si mesmo.
Isso E aí. quando a gente anota, a gente esvazia a mente e ainda reforça a memória. Perfeito. Então, hashtag fica a dica, né, amiga? Hashtag boa. Gente, obrigada pela companhia de vocês. Pão, obrigada Obrigada. pela troca. A gente se Eu que encontra aqui agradeço. semana que vem de novo, e de novo, e de novo. E, ó, gente, para quem quiser saber os próximos temas aí das próximas 3 semanas, tá postado já. Ontem a gente postou todos os temas aí que a gente vai fazer Isso. nesse um mêsinho aí. E Então, também, deem uma olhada. essa live vai ficar salva, né? Para quem às vezes está em algum horário de expediente, não conseguiu assistir. Então, já pega lá no nosso feed depois e manda para outras pessoas que tu acredita que vão fazer sentido, que vai conectar com o que a gente trouxe e também já ajuda a gente aí nesse projeto, nesse trabalho que a gente está começando com muito amor para vocês. Se fez sentido, compartilha. Isso aí. Gente, e ó, daqui a pouquinho, torcer pro país, hein? Jogo. Pra quem já não está, não esquenta, né? Que quando vê, tem gente aí já tá com o pompom na mão, né? Beijo. Gente, ó, obrigada. Fiquem bem, boa semana. E qualquer coisa, vão chamando a gente aí por direct, a gente vai Com conversando. certeza. Até. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.